Por que que você está triste? Palhaço não é triste, palhaço é só alegria. Conta para mim o motivo da tua tristeza. Eu disse para ele: você é o subgerente da loja. Se eu te contar para você, você vai falar para o gerente e o gerente vai me mandar embora. Ele disse: não, palhaço, eu sou um servo de Deus. E quando eu estava indo para casa, Deus mandou eu voltar e conversar com você. Então, palhaço, conta para mim o motivo da tua tristeza. Comecei a contar para ele um pedacinho dos 23 anos de peregrinação na droga. E quando eu terminei de contar um pedacinho da minha vida, o moço estava chorando. E da boca dele saiu essas palavras: ah, palhaço, a tua situação está muito difícil, mas o meu Deus pode resolver ela para você. Eu disse: não tem mais jeito, olha bem para mim. Estava eu com 68 quilos, a bola dos olhos tinha recolhido para dentro e os braços tudo furado, tudo roxo, as veias da mão, da perna, do pé. Estava eu em estado de calamidade. E mostrando para ele os meus braços, eu disse: você acha que Deus vai querer uma tranqueira dessa do lado dele? Ele disse: é desses que Deus gosta, palhaço. E disse para mim mais: palhaço, vamos comigo buscar uma palavra? Eu disse para ele: o que é buscar a palavra? Na minha igreja, Deus fala com nós pela palavra. E me fez um convite para ir na igreja com ele. Ao chegar na igreja ali, nunca me esqueço, no Jardim Sapopemba, estava lotado os vitrôs, corredores, e eu entrei pela porta lateral na curiosidade, queria estar lá dentro para ver o porquê, que jeito que era e aquele movimento. Fui parar no corredor da porta lateral e de repente surgiu um irmão tocando no meu ombro esquerdo, apertando eu sobre o corpo dele, chorando, e eu não entendendo nada. Disse para mim baixinho no meu ouvido: vem sentar no meu lugar, meu irmãozinho. Eu disse para ele: não quero sentar não, tá bom aqui. Mas ele insistiu chorando e disse: sabe por que eu estou te convidando você para sentar no meu lugar? Quando você entrou por essas portas, Deus falou no meu coração: dá o teu lugar para ele sentar. Então o lugar não é mais meu, vamos lá sentar no meu lugarzinho. E me levou lá para trás, lotada a igreja, foi pedindo licença para um, para outro. E na beirada do corredor, salvo erro, terceiro banco de trás para frente. E ele ficou encostado, com a perna encostada na minha perna devido à lotação, e a mão encostada no meu ombro. Ali eu comecei a sentir um fogo da perna dele na minha perna e da mão dele nos meus braços. Era virtude, eu não sabia. E ele dava glória. Glória a Deus, santo é o Senhor. E cada glória que ele dava era um espírito que fugia da minha vida. E aquilo foi me alegrando, a glória dele foi me alegrando. E de repente Deus tomou o vaso lá na frente e começou a conversar com a igreja. Dizia assim o Senhor naquela noite: Irmandade, vamos ficar em paz nesta noite. Eu vou deixar de falar com as 99 ovelhas para falar só com uma que me pertence aqui hoje. Esta ovelha estava lá no mundo
Entrou aqui hoje toda suja, machucada, tá cheia de carrapicho, tá toda contaminada, cheia de ferida pelo corpo. Mas hoje eu pego esta ovelha no meu colo. Vou tirar os espinhos, vou tirar a sujeira, vou curar as feridas dela, vou deixá-la limpinha e vou trazê-la para essa graça santa. Estou falando com você que entrou pela primeira vez na minha casa. Você não tem mais nada que presta aí. Está tudo estragado, está tudo contaminado. Mas tem uma coisa aí que me interessa: o teu coração. Dá cá teu coração para mim. Deixa eu entrar que eu vou fazer uma obra nele hoje. E eu disse assim comigo mesmo: meu coração está estragado. Eu uso droga injetável, vai no sangue, do sangue no coração. Meu coração está tudinho estragado. Quando eu pensei assim, o Senhor tomou o vaso e disse: é neste coração sujo que eu quero entrar e limpar hoje. E quando ele falou assim, ele já foi voltando para a tribuna. E eu disse comigo mesmo: ah, se ele soubesse, eu não tô com o coração estragado, eu tô tudo estragado. E ele voltando parou, apontou e disse: pois então eu vou limpar tudo. Glória ao nome santo do Senhor. Naquela noite o Senhor começou esta obra na minha vida. E já no outro dia trabalhei na porta da loja e já peguei o pagamento e fui fazer as coisas erradas de novo. Fui lá, peguei a droga, fiz tudo errado. Mas já bateu o arrependimento porque já tinha ouvido a palavra e pensei comigo: Deus falou ontem que ia entrar no meu coração, ele deve ter ido embora já. E pensei comigo: eu vou lá na igreja falar para ele o porquê que eu fiz isso, que é porque eu não conseguia e assim por diante. E perguntei onde tinha culto, disseram para mim que tinha culto na Vila Prudente, e eu fui a caminho da Vila Prudente, mas já com dinheiro no bolso, a vontade me pegou. E eu lembrei, porque no dia que o servinho de Deus levou eu para a igreja, ele disse, eu perguntei para ele: o que você falou lá na frente, lá, aquele homem com o papelzinho e a caneta, e você pediu oração para testemunhado. O que é testemunhado? Ele disse para mim: testemunhado é aquele que vem pela primeira vez na casa do Pai, ouve a palavra, a partir desse dia não é inocente mais, é testemunha da verdade chamada palavra. E eu no caminho, lembrando disso, fiquei valente e comecei a ensaiar, a treinar, para mim chegar lá no porteiro, porque eu estava muito feio, acabado, as minhas roupas não eram roupas adequadas para estar dentro da igreja. E eu achei que eu tinha que treinar para conversar com o porteiro, caso ele não me aceitasse, eu entrar dentro da igreja. Aí eu disse, comecei a treinar e dizer: se o porteiro disser para mim que não pode entrar do jeito que eu estou, eu vou dizer para ele que eu sou testemunhado da palavra. E vim treinando e vim ensaiando para conversar com o porteiro. Quando eu cheguei lá no porteiro, o porteiro não falou nada. Olhando para mim, eu olhando para ele, papelzinho na mão, caneta na outra. Mas eu falei para ele, por já saber que ali podia fazer o pedido de oração, eu falei: seu porteiro, eu vim aqui hoje bastante desesperado. Dá para você marcar nesse papelzinho oração para drogado? E quando eu falei assim,
O porteiro começou a tremer, começou a chorar. A virtude pegou o porteiro e no choro ele já foi riscando no papelzinho e disse para mim: Deus já ouviu o teu pedido. E me abraçou, colocou a mão sobre os meus ombros e levou eu para dentro da igreja e disse: senta onde você quiser. Você está na casa do Pai. E quem manda aqui é o Pai, nós não manda nada não. Sentei debaixo do fundo bíblico, num lugar escurinho, para que ninguém pudesse olhar para mim e ver a minha situação. Glória ao nome santo do Senhor. E ali, de repente, Deus tomou o servo de Deus lá na frente e começou a olhar para mim. E eu pensei assim, metade da igreja para trás estava vazia onde eu estava, só estava eu sentado lá atrás. Ele olhou lá para trás e disse assim: meu filho, você que está sentado no último banco, hoje eu completo uma obra na tua vida. Você vai descer as escadas da igreja da Vila Prudente. Quando você chegar lá na calçada, você vai sentir a vontade de fazer as coisas erradas que você anda fazendo. E quando você sentir vontade de fazer essas coisas erradas, você dobra o joelho, fecha os olhos e fala assim: Senhor Jesus, me cobre com o teu sangue, e eu vou lá te visitar aonde você estiver para te ajudar. Isso foi na quinta, na Vila Prudente. Na sexta-feira, trabalhei de palhaço na porta da loja. Tardezinha, tirei a pintura, procurei um servo de Deus para fazer um vale para mim, para a igreja. Ele disse: palhaço, já te conheço, você está pedindo dinheiro para ir usar droga, para fazer as coisas que você anda fazendo. Palhaço, deixa para pegar no sábado, no domingo, que aí você emenda do jeito que você emenda sempre. Eu disse: não, eu quero ir para a igreja. Ele falou: não, para ir para a igreja não precisa de dinheiro, porque hoje tem culto no Jardim Independência. Me ensinou o caminho era curto, mas só que quando ele me ensinou o caminho, eu falei: pois é, esse caminho que você acabou de me ensinar é o caminho onde eu tenho meus companheiros que usam droga comigo, mas se eu não te der dinheiro, você não vai usar. Se você não der dinheiro, eles me vendem para pagar depois. Eu querendo usar, não tem nada que venha impedir. Com dinheiro ou sem dinheiro, eu uso quando eu quero. E ele falou: então não posso fazer nada. E também não posso segurar o que é teu. Você já trabalhou, já ganhou, toma aqui a tua férias do dia. Me deu os R$125, que era a minha férias do dia, e disse para mim: palhaço, vamos fazer uma coisa. Quando você tomar banho, pode deixar lá para as 6:50, o culto é 7:30. Você toma banho, fica pronto, eu chamo o táxi te pega no estacionamento da loja e você vai de táxi. Eu falei: não precisa não, que eu quero ir a pé. Ele falou: não, mas você está com dinheiro, você pediu dinheiro para poder pegar um táxi ou um ônibus, eu vou chamar o táxi para você me avisa. E eu desci as escadas daquele escritório, contei o dinheiro, e a minha situação era tão grave, tão crônica, que quando eu pegava no dinheiro, me dava desinteria, o intestino destemperava, a vontade me pegava de uma tal forma que eu não conseguia fazer outra coisa a não ser ter que usar a primeira dose. Senão ficava todo destemperado e não conseguia fazer outra coisa a não ser ficar no banheiro. E aí pensei: não tem jeito de ir para a igreja mais, vou fazer o que eu sempre fiz.
Fui pegar uma jaqueta para descer para o movimento de droga, para fazer o que eu sempre fazia todos os dias. E quando eu fui pegar a jaqueta, eu lembrei da palavra. Abaixei a porta de aço do quartinho, dobrei o joelho, fechei os olhos e comecei a conversar com o Senhor. Disse para o Senhor assim: Senhor, eu estou com vontade de ir lá fazer as coisas erradas. E o Senhor disse que quando eu sentisse essa vontade, que eu te chamasse, que o Senhor ia vir me visitar. Aí deu um grito desesperador: Senhor Jesus, me cobre com teu sangue. Quando eu falei assim, eu senti passos que andavam atrás de mim, para lá e para cá. Quis me levantar, quis abrir os olhos, não consegui. E ali eu fiz uma pergunta: Senhor, é o Senhor que está aqui? Uma voz suave e baixinha falou: eu estou aqui. Ali eu comecei a contar um pouquinho da minha vida, a felicidade que eu não conhecia, a alegria que até ali eu alegrava os outros, mas não sabia o que era alegria. E contei várias partes da minha vida. E disse para ele: não vai embora não, fica aqui comigo, porque se o Senhor for embora, o inimigo vai me pegar e vai levar eu para as drogas. É o Senhor que está aqui, não é? Aí a voz respondeu: eu estou aqui. Então não vai embora não. Eu vou me levantar daqui e vou para a igreja. Você vem comigo? Você leva eu lá na igreja do Jardim Independência? Abri a porta do quartinho e saí pelo estacionamento afora. Os empregados estavam descarregando o caminhão que tinha chegado do Ceasa para descarregar no sacolão. E quando eles me viram chorando, falando sozinho, as pernas tremendo, os braços todo trêmulo, eles começaram a gritar: chama o gerente correndo, o palhaço está muito louco. Olha, os olhos dele está atalado, ele está chorando, conversando sozinho. A conversa era essa no estacionamento: não me deixa não, vem comigo, eu preciso chegar na igreja. E fui a caminho da igreja, no caminho que o servo de Deus tinha me ensinado. E de repente eu vi a igreja toda acesa, bem clarinha, e fui caminhando. Quando eu entrei pelas portas da igreja do Jardim Independência, Deus tomou o vaso, levantou os braços bem alto e disse: meu filho, você que entrou por essas portas desesperado, perguntando se eu estou contigo, eu vim contigo e vou embora contigo daqui hoje, e ninguém te arranca mais desta graça. Saí da igreja tomado por Deus e já convertido. Para resumir, no outro dia já congreguei firme, e fui congregando firme, e fui assistir um batismo. E nesse batismo eu cheguei mais cedo e disse para Deus assim: eu vim mais cedo porque eu sei que você vai ter que conversar com bastante gente que vai vir, mas eu queria falar com o Senhor que eu não tenho lugar para morar, não tenho sapato para calçar, não tenho terno para vestir. Esse povo tudo bem vestidinho, bem arrumadinho, e eu tô aqui com essa roupa toda estrangulada, cheirando mal. E também é o seguinte: compartilhei seringa com muitos que já morreram com AIDS. Devo estar com AIDS. Se eu descer nas águas, quem vier atrás de mim vai ficar contaminado. E eu queria que você falasse, Deus, se você quer eu do jeito que eu tô. Para que eu falei isso?
Já de pronto, no começo da palavra, o Senhor já começou a falar só comigo e disse: filho, você entrou aqui hoje e perguntou: Senhor, eu não tenho aonde morar, não tenho sapato para calçar, não tenho terno para vestir, devo estar com AIDS, se eu descer nas águas vai contaminar as águas, quem vier atrás de mim vai ficar contaminado. E eu queria que você respondesse, Deus, se você aceita eu do jeito que eu estou. Aceito sim. Você disse que se descer aqui nas águas, vai contaminar as águas, e quem vier atrás do você vai ficar contaminado? Contamina não, porque cada um que desce aqui, o meu anjo pega toda a sujeira, toda a contaminação, leva embora e joga fora. Fica limpa as águas e fica limpo quem por ela passar também. Mas eu não tenho sapato, eu não tenho terno, não tenho aonde morar, ninguém quer mais eu. Você está vendo esse povo aí tudo bem vestidinho, bem arrumadinho? Sou eu que visto eles, vou vestir você também. Ô alma pobre, que perguntou para mim se eu te quero você do jeito que você está. Para você saber que eu te quero ser do jeito que você está, a igreja vai ter que cantar um hino para você. A orquestra vai tocar só para você. E disse: orquestra, irmandade, vamos cantar o hino para a alma pobre que perguntou para mim se eu quero ele do jeito que ele está. Uma pobreza total. Vamos cantar o hino 71 para a alma pobre que perguntou para ele se eu quero ele do jeito que ele está. Ali começou a cantar o hino. Deus brevemente celebrará as bodas de Jesus. A esposa se preparando está, com graça o amor e luz. Foi nesse hino que o Senhor me chamou na graça, 17 de abril de 93. 17 de abril de agora, 2017, vai fazer 26 anos que o Senhor chamou eu na graça. Depois de pouquinhos dias de batizado, começou a guerra, a vontade de usar droga, a vontade de fazer tudo o que eu fazia, mas como eu era sozinho, eu sempre congregava, e um dia eu ouvi uma palavra que falava assim: tudo que você for fazer, seja certo ou seja errado, não se intimida não, vem me perguntar que eu vou te responder. E nessa vontade de usar droga, esse desespero, inocentemente eu disse para o Senhor: Senhor, estou com vontade de usar droga, vou buscar uma palavra para ver se o Senhor deixa eu usar um pouquinho para me matar à vontade. Mas não fala nada lá na igreja que eu estou com essas vontades, não, senão a irmandade vai saber que sou eu que estou querendo usar droga. Para ninguém ficar sabendo, o Senhor só fala